Neste mês de janeiro nós estamos meditando e trazendo uma reflexão sobre a hora que melhora. O sentido é um trocadilho da palavra hora, tempo, momento, com o verbo orar. O apóstolo Paulo diz que orai sem cessar. Para se orar não se tem tempo. A todo tempo é tempo de orar. Hora que melhora. E nós temos proposto em estudar alguns personagens bíblicos e tentado aprender sobre o que aconteceu, em que circunstâncias eles estavam e que eles oraram e alguma coisa Deus fez para a vida deles. No primeiro domingo nós estudamos sobre Neemias. A semana passada nós vimos o exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel. E hoje nós vamos estudar um personagem um tanto quanto desconhecido, porém ilustre. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguma forma desse personagem, mas eu acho que nós não lemos sobre ele nos dois únicos versículos que a Bíblia inteira fala somente. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler somente o versículo 9 e 10, que é somente esses versículos que falam desse personagem. Se você tiver algum tipo de dificuldade em encontrar o livro de Crônicas, você vai até Salmos e volta um pouquinho. 5 primeiros livros: Josué, Juízes, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quando você acha, esse personagem ele se chama Jabes, ou Jabes. Talvez você tenha ouvido falar dele, porque em meados de início de 2000, saiu um livro que ficou muito famoso no meio do povo evangélico, que se tratava sobre a oração de Jabes. E na verdade esse livro, o autor, ele foi um pouco infeliz na colocação a respeito da oração de Jabes. Nós temos que tomar um pouquinho só de cuidado, não é o livro todo, mas em algumas partes desse livro, a respeito do que ele trata. Mas você já ouviu alguma música, em algum lugar, a oração de Jabes? Mas dificilmente nós passamos por ela. Sabe por quê? Porque os 9 primeiros capítulos de Crônicas, o autor se propõe a falar somente genealogia. Só 9. Do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele começa desde Adão e vem vindo. De repente, no capítulo 4, após ele falar no capítulo 4, 44 nomes, ele para no versículo 9 e fala de Jabes. Ele fala, não, esse daqui vai merecer um destaque. E aí ele diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Para a gente dar um contexto rápido, o livro de 1 Crônicas, ele foi escrito num contexto em que o povo de Deus, Israel, está exílio, passou séculos cativos à Babilônia, e quando eles retornam, o autor de 1 Crônicas fala assim: olha só, Israel, vocês têm uma história.
Vamos começar do zero. Eu vou lhe explicar a sua história. E para isso ele utiliza nada mais, nada menos do que 9 capítulos para falar da genealogia do povo de Israel. O foco principal do autor aos Hebreus é falar, do autor do livro de 1 Crônicas, é falar do rei Davi e da descendência da família de Davi. Aliás, Davi carregava consigo uma promessa muito grande e da sua descendência, o que nós vemos que se cumpre em Jesus Cristo. Então o livro de Crônicas é escrito nesse contexto. Nada tem a ver com Jabes. Jabes ele faz tão somente parte de uma linhagem de Judá. Ele está entre tantos outros. Ele é um mero desconhecido. Mas a Bíblia nos diz que Jabes ele era mais ilustre do que os seus irmãos. O porquê será que a Bíblia nos fala que ele era mais ilustre do que os seus irmãos? Jabes ele pode ser considerado talvez o menino prodígio da genealogia, o pequeno grande homem da Bíblia, porque ele não tem destaque nenhum na sua condição como teve Moisés, Abraão, Elias, Davi e tantos outros homens de Deus. Ele é apenas um mero desconhecido. E Jabes e o autor de Crônicas então resolve contar a história desse ilustre desconhecido em apenas algumas palavras, poucas palavras. Ele utiliza somente 2 versículos para isso. A palavra ilustre no hebraico, ela tem o significado de alguém que tem peso, alguém que marcou uma geração. Como será que Jabes marcou a geração dele? Qual o peso que esse homem teve, que levou o autor de Crônicas parar e escrever sobre ele? E nós vemos que ele fez somente uma oração. E mais, nós vemos que talvez ele não seria um homem bom para se falar. Por quê? O que significa Jabes? O próprio versículo nos diz: aquele que causará dor. Quem gostaria de ter um nome desse? E mais, na nossa tradição, nem tanto, mas na tradição judaica, o nome, ele significava muita coisa. O nome, ele estava diretamente ligado, muitas vezes, à condição de vida do cidadão e até mesmo o caráter dele. Eu vou dar somente 2 exemplos para vocês, um bom e um ruim. O bom é o nosso próprio Senhor Jesus. Jesus significa que salvará o seu povo. Salvador. Esse nome retratou tudo, tanto da sua obra como do seu caráter. Um outro é Jacó. Jacó significa enganador, usurpador. Até um certo tempo de sua vida, Jacó foi um enganador. Até quando Deus resolve mudar o nome de Jacó para Israel, seu povo escolhido. E a vida de Israel então muda. Então pare e pense comigo. Nada tinha de ilustre falar sobre Jabes, porque Jabes carregava no seu corpo e na sua alma a marca da dor. O estigma da vida de Jabes era a dor. Talvez esse menino, esse jovem, ele passou a sua infância e a sua juventude sofrendo bullying. Talvez até dos próprios irmãos da sua casa. Olha aí o doloroso rapaz que vive em aflição, sofredor. Talvez ele fosse até São Paulino, sofredor, cheio de dor. E Jabes, ele não queria carregar consigo esse estigma, essa marca. E aí, Jabes, ele decide orar. Ele não aceitou que a síndrome de Gabriela
entrasse em sua vida. Vocês sabem o que é a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Pobre e coitado que sou. Coitadinho de mim. Cheio de dor e de sofrimento. Não. Ele não aceitou esse estigma para a vida dele. Ele se propôs a orar. É uma história simples, sem muitos detalhes, mas é também uma história, irmãos, de todos nós. Sabe por quê? Porque todos nós temos algum tipo de marca nas nossas vidas, seja elas de cunho emocional, ou seja elas de cunho espiritual. E principalmente, temos em nós a marca do pecado, a qual em Cristo foi perdoado de nós. O que nós sabemos aqui, olhando de primeira mão para esse texto, é que não foi a oração de Jabez que resolveu todos os seus problemas, como se a oração fosse um amuleto mágico. Esse é o grande problema do autor desse livro, A Oração de Jabez, que ele coloca que foi a oração de Jabez que mudou toda a situação. E na verdade nós vamos ver ao final dessa mensagem que o protagonista disso tudo não era Jabez. Não foi o fato do que ou pelo que Jabez orou, mas o que o torna ilustre em primeira instância foi o fato dele ter orado. Ele orou. Ele tomou a posição e orou. E nós vamos ver o que é de tão simples, e porque ela é tão destacada, e o que há de tão correta nessa oração, e nessa história que faz o autor parar e escrever sobre ela. Não é o fato, irmãos, do que ele orou, mas o fato dele ter orado, que o torna mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque a oração, ela nos faz crescer. Pastor Heber Campos Júnior, da Igreja Presbiteriana aqui de Limeira, ele fala que quanto mais de joelho nós nos colocamos, mais altos espirituais nós ficamos. Sabe por quê? Porque a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a nós mesmos. Preste atenção, a função da oração não é influenciar Deus, mas é mudar especialmente a nós mesmos. Alguém colocou no grupo de WhatsApp dos jovens essa semana uma frase do Max Lucado, que o poder não está em quem ora, mas o poder está em quem ouve. O poder da oração não está em mim, o poder da oração está em Deus. Não há poder na minha oração, não é um amuleto mágico. O poder está nas mãos daquele que me ouve. E é isso que é a primeira coisa que nós temos que entender em Jabez, o fato dele ter se posicionado para orar. E o que Jabez pede? A oração também foi feita para pedir. Ele pede. Muitas vezes nós falamos assim: ah, Senhor, eu não tenho nada para pedir ao Senhor, eu só tenho a agradecer, porque o Senhor já me dá tantas coisas. Não, irmãos, a oração ela foi feita para se pedir também. Nós temos as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, e elas devem ser conhecidas diante de Deus. A oração foi feita para isso. Imagina se esse moço aceitasse a marca que ele tinha do seu nome, o que o levaria a ser quando adulto? Será que alguma coisa mudaria? Ele se dispôs a orar. E muita gente tem mais. Às vezes a gente fala assim: ah, nós vamos orar, eu só vou orar por aquilo que é difícil, por aquilo que é impossível, porque aquilo que é fácil eu conquisto. Afinal de contas, eu tenho saúde, eu tenho as minhas forças. Mas nós esquecemos que até as coisas fáceis, elas podem se tornar impossíveis da gente obter. Basta Deus tirar de nós a condição de nós fazermos.
Então até as coisas fáceis podem se tornar impossíveis. Por isso que tudo tem que ser conhecido diante de Deus. E o que foi que esse rapaz orou? O que foi que ele pediu? Jabez, ele se dispôs a pedir 4 coisas a Deus. A primeira dela está no versículo 10, quando ele fala assim: ó, tomara que me abençoes. Olha a expressão de Jabez: ó, tomares que me abençoe. Deus, eu não aguento mais. Quando nós falamos, quase todas as orações nós falamos dessa forma: Senhor, me abençoe. Parece que essa palavra ela fica muito vaga, não é mesmo? Porque me abençoe por quê? Como? Nós sabemos que nós, como cristãos, já somos abençoados, e abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. A Bíblia nos diz. Nós cristãos temos tantas bênçãos que nós vamos morar com Cristo no céu. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Olha quão grande e a maior das bênçãos. Nós temos a salvação em Cristo. Então todos nós já somos abençoados. Mas o que então esse moço está pedindo? E observe uma coisa: se fosse somente essas bênçãos que nós já cristãos temos, muitas pessoas cristãs não andariam por esse mundo gemendo, chorando, cheio de dificuldades. Então, que bênçãos são essas? Essas bênçãos, irmãos, a primeiro instante, ele faz uma memória daquilo que Deus prometeu a Abraão. Ele resgata. Quando Deus fala: Abraão, você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar. Ele faz um resgate dessa vez: Deus, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, me abençoe. Sabe que bênção é essa, irmãos? É uma bênção que vem do resultado de uma comunhão íntima com Deus. São bênçãos que nem todos recebem, mas são bênçãos que aqueles que se propõem a ter uma vida diante de Deus, de intimidade, são beneficiados por elas. Por isso que muitas vezes nós olhamos para a vida de alguns irmãos em Cristo, que a gente fala assim: nossa, que irmão piedoso, olha como Deus abençoa a vida daquele irmão. Porque enquanto, irmãos, nós estamos fazendo qualquer coisa, os joelhos daqueles irmãos estão cheios de carne, por causa da intimidade que eles têm com Deus. Ó, tomara que me abençoe, Senhor. Eu quero experimentar, eu quero gozar de bênçãos que o Senhor tem para mim. Jabez fala: eu quero tirar de mim esse estigma de dor. Aí, o interessante é o segundo pedido que Jabez faz. Observa só, ele fala assim: e me alargues a fronteira. Aqui está um problema. Por causa dessa maldita teologia a título da prosperidade, nós vamos com muito dedo quando nós lemos essa parte. Aliás, os teólogos da prosperidade, eles querem utilizar a oração de Jabez para fundamentar as suas opiniões. E é um grande engano isso. Porque Jabez está sim pedindo a Deus bênçãos materiais. Ele está. E na verdade nós podemos pedir a Deus bênçãos materiais. Nós devemos, nós necessitamos. Ninguém é hipócrita ao dizer que não quer ter algum carro bom, uma casa boa, um emprego bom, uma vida tranquila financeiramente. Todos nós procuramos e devemos sim pedir a Deus todas essas coisas. Não é pecado pedir coisas materiais a Deus. O problema e aí tem a solução também. O problema é quando esse pedido ele não vem acompanhado de pedidos espirituais.
Esse é o grande problema dessa teologia da prosperidade. A intenção e a máscara dela são bênçãos tão somente financeiras. Mas olha que interessante o que Jabez pede a Deus logo em seguida. Ele fala assim: Senhor, me alargues as fronteiras, eu quero terras, eu preciso, eu quero crescer na vida, eu quero ser alguém, eu quero prosperar sim. No entanto, que seja comigo a tua mão. Sabe o que o Jabez está dizendo, irmãos? Eu quero bênçãos materiais, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor tiver a direção da minha vida, seja, Senhor, o condutor da minha vida, para que as bênçãos materiais que eu receber, eu possa transformá-las em bens espirituais, que possam ser herdadas debaixo da tua proteção, para que eu não caia na tentação e não venha me desviar de ti. A tua presença, Jabez fala, é o que há mais de importante na minha vida. Não somente me dê terras, mas me permita que o Senhor caminhe comigo e me proteja. Esse é o ápice dessa oração. Eu lembro de dois exemplos quando fala da presença de Deus e de Deus caminhar junto. Eu me lembro primeiramente de Moisés, quando o povo está para ir à terra prometida. Deus fala assim: Moisés, vocês vão, mas eu não vou. Eu vou mandar um anjo para acompanhá-los. Moisés, ele se coloca diante de Deus e fala assim: não, Senhor, se a tua presença não for comigo ou conosco, não nos faça subir deste lugar. Porque Moisés sabia que a presença de Deus era mais importante do que tudo que eles viriam e receberiam em Canaã. Moisés fala assim: pelo amor de Deus, se esse povo hebreu, com a tua presença, já está dando um trabalho danado, estão murmurando. Irmãos, Deus caminhava com o povo no deserto, com ar-condicionado durante o dia e fogueira durante a noite para aquecer. Deus protegia com nuvens para eles não passarem muito calor, e à noite, para não passar frio, Deus ia numa coluna de fogo. A presença de Deus estava com eles a todo momento. Comida era fresquinha, todos os dias Deus mandava maná dos céus, fresco, e mesmo assim o povo falava: ai, que saudade dos melões do Egito, das cebolas, quero voltar. Um povo ingrato, obstinado. Se com a tua presença, Senhor, o povo já é assim, pelo amor de Deus, vai conosco. Não adianta nada a gente ganhar tudo nessa terra, se a tua presença não for comigo. É isso que esse rapaz está querendo dizer aqui. Davi, quando Davi ele comete um dos maiores pecados que nós conhecemos na humanidade, que é o adultério e o homicídio, no ápice da sua oração, no momento mais pungente dela, Davi fala assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque se a tua presença sair da minha vida, eu vou fracassar. Alargue minha fronteira, mas que tua mão seja comigo. Será que nós oramos pedindo que o Senhor ele caminhe conosco? Que Ele esteja na direção dos nossos sonhos e projetos? Ou será que Deus vai nos atrapalhar? Porque talvez, às vezes, a gente pede assim: ó Senhor, não sei se é muito bom o Senhor estar comigo, não, porque afinal isso que eu vou fazer não é muito certo, não. Vou assinar um contrato, vou levar por fora aí, sei não, acho que sua mão não vai comigo, não. Eu preciso ganhar terra, mas desse jeito o Senhor vai me abençoar. Será que a mão do Senhor está conosco?
nas coisas que nós estamos conquistando ou que estamos pedindo a Deus que ela nos dê? Essa é a pergunta. E por último, Jabez, ele faz o seguinte pedido: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Mais um pedido espiritual Jabez aqui faz. Ele é um pedido, mas que nós separamos em dois para poder explicar. Presta atenção. Quando Jabez ele fala assim, me preserves do mal, eu entendo que Jabez está falando duas coisas aqui. Ele está falando num significado de tanto me preservar para que o mal não me atinja, como também, e talvez principalmente, me preserves do mal para que eu não seja malvado, para que eu não cometa o mal. Parece ser isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma frase que eu gosto muito, irmãos, que eu acho que eu já falei aqui. A pior coisa que o malvado pode fazer conosco não é propriamente o mal, e sim nos tornar malvado assim como ele. Entenderam? A pior coisa que o malvado pode fazer conosco não é propriamente dito o mal que ele pratica, porque esse Deus dá conta de nós, Deus cuida da gente, mas é nos tornar tão mal quanto ele. E isso é meio natural. Se a gente não prestar muita atenção, a gente naturalmente se torna malvado. Jabez está pedindo a Deus, me preserve do mal. Um exemplo, essa semana eu recebi um vídeo aí, talvez alguns irmãos tenham recebido também, de um filho de Belial chamando 2 cachorros e fingindo que vai oferecer algum alimento para eles. Quando o cachorro vem, eles esfaqueiam o cachorro. Irmãos, naturalmente, você consegue imaginar o que eu desejei para esse homem? Porque a pior coisa que ele fez não foi o mal contra mim ao ele fazer isso com o pobre cachorrinho, mas foi ele me tornar malvado, porque eu desejei, mas pedi perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia da vida desse rapaz. É difícil, irmãos, mas eu não posso me tornar mal igual a ele, porque eu jamais faria isso com um animal, mas posso fazer tantas outras coisas de mal para outras pessoas. E esse rapaz ele ora, Senhor, me preserve, tanto o mal que me acomete como o mal que eu possa vir. E aí ele fala assim, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aqui Jabez ele está fazendo um jogo de palavras. Sabe por quê? Porque ele diz mais ou menos assim, Senhor, que o Senhor não me deixe passar por Jabez, de modo que não me sobrevenha aflição, de modo que o meu nome, que significa dor, não seja na prática, na minha vida, uma aflição e uma vida constante de dor. Obviamente, irmãos, todos nós sabemos que no mundo nós vamos ter aflições, como diz o próprio Jesus. Vamos ter adversidades, momentos difíceis, mas a nossa vida, ela não pode ser marcada a todo momento pela dor. Nós podemos passar por ela, mas não podemos viver. É isso que Jabez está pedindo. Senhor, me livre da dor. Eu sei que eu sou Jabez,
mas que o Senhor tire de mim essa fama e esse estigma ruim. Que a minha vida não seja marcada de forma alguma pela dor. Já sofri muito. E aí ele termina essa oração. A partir daí nós não sabemos mais nada da vida desse jovem rapaz, a não ser que ele orou. E muitas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, sem sequer falar uma palavra com Deus. Eu sei resolver, isso aqui é fácil, eu compro aqui, eu negocio ali, e quando eu vou ver, minha vida está toda enrolada, minha vida está toda virada dos avessos, porque eu não consigo compartilhar e pedir a Deus. Enquanto que a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus cuida de aves e pássaros, não cuidará de vós? Deus está, irmãos, disposto a nos ajudar, a cuidar de nós, mas nós temos que orar, pedir, entrar diante da presença de Deus. Jabez, ele entendeu que Deus não iria mudar o nome dele, mas Jabez falou assim: Senhor, eu não preciso disso, eu preciso que o Senhor mude o norte da minha vida. Eu posso trazer consigo a marca desse nome, mas a minha vida não pode carregar o estigma da dor. Livra-me disso. Aí vem o final do texto que explica o porquê Jabez foi o mais ilustre do que os irmãos. Aí sim vem a explicação de tudo, irmãos. Não foi porque Jabez pediu que Deus fosse com ele, que Deus o abençoasse, que Deus ampliasse suas terras, que o preservasse do mal, nada disso. O que tornou um desconhecido em ilustre foi o fato que está no final do versículo 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia não fala que Jabez conseguiu, porque o poder não está em quem ora, mas está em Deus que ouve. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Ou seja, Deus deu como dádiva, como benefício, é ato de graça. Jabez, toma, eu vou mudar a sua vida. Deus quis. Talvez nós não vamos receber, irmãos, tudo aquilo que nós pedimos. Talvez não iremos. Essa é uma notícia, não sei se boa ou ruim. Nós não iremos receber tudo aquilo que nós pedimos. Aquele texto de Mateus que fala: batei, dar-se-vos-á, pedi, recebe, procura e acha, porque todo que bate, recebe, dá. Ele é mal interpretado, porque esse texto ele está na condicional e no contexto da oração do Pai Nosso. Lá está o modelo de como orar. Se você escapa daquilo, Deus não tem obrigação em te dar tudo o que você pede. A nossa disposição tem que ser em orar, em pedir, e não orar mal, como diz Tiago, mas orar para que a vontade de Deus possa se cumprir nos nossos pedidos. Deus, ele responde oração. Concluindo, não há nada de extraordinário nesse rapaz, nada. Ele é um simples rapaz desconhecido, como eu e você somos. Nós somos meros desconhecidos. Nós não temos a biografia de Moisés, nós não temos a vida de um Elias, nós não chegamos aos pés de um apóstolo Paulo, João Batista. Nós somos meros desconhecidos, mas Deus, ele é especialista
em transformar desconhecidos em ilustres. E Deus faz isso, sabe quando? Deus ele faz um desconhecido se tornar ilustre quando Ele pega o mais ilustre de todos, Jesus, e o torna quase desconhecido. Não é mesmo? Um Deus cheio de glória, cheio de força, de poder, Ele abstém-se da sua glória para vir na terra se tornar um mero desconhecido. Com exceção de alguns que o seguiam, Ele era um mero ou um quase desconhecido. Mas Deus, como Ele é especialista em transformar um desconhecido em ilustre, Ele pega Jesus Cristo e ressuscita, e o exalta soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo nos tornou ilustres através do seu sacrifício. Deus nos torna meros desconhecidos em ilustres em Cristo Jesus. E é justamente através dele e por mediação de Cristo que nós podemos nos achegar ao trono da graça e ao favor de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos como é, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele chega diante de Deus e interpreta a Deus aquilo que nós não sabemos. Não temos Espírito. Por isso, ore, peça a hora que melhora. Não existe um momento. A oração é em todos os momentos e para todas as coisas. É isso que nós precisamos aprender com uma passagem simples, que talvez você nunca passou por ela, porque ela está perdida no meio de genealogia, ninguém tem paciência para ler tudo isso de genealogia. E você aprendeu que existe um homem chamado Jabez, e que ele foi mais ilustre, porque Deus era com ele, e Deus respondeu a oração de acordo com a vontade dele. Nós vamos orar,